Vamos falar mais um pouquinho sobre os meristemas? Tecidos de crescimento do vegetal. Quando a gente fala de meristema, nós vamos lembrar, meristema está relacionado ao crescimento da planta. Sim, está. Então, qual que é uma das principais características das células meristemáticas? É sua grande capacidade de realizar mitoses, né? E na mitose, as células meristemáticas conseguem se dividir e formar células idênticas a elas, com o mesmo número de cromossomos. Isso faz com que aumente o número de células dentro da planta e proporciona o crescimento no vegetal. Nós podemos classificar os meristemas de acordo com a sua posição no corpo da planta e da época que esse meristema ocorre na vida do vegetal. Então, nós temos os meristemas apicais ou primários, que são aqueles que aparecem no vegetal desde a fase embrionária, né? Aparecem no embrião e permanecem ao longo da vida do vegetal, proporcionando um crescimento de forma indefinida. O vegetal vai crescendo, né? Esses meristemas apicais ou primários, eles garantem ao vegetal crescimento em comprimento, o que nós chamamos de crescimento longitudinal. Mas nós encontramos também os meristemas laterais ou secundários. Meristemas laterais ou secundários ocorrem em posição paralela ao caule e à raiz, ao crescimento do caule da raiz. Esses meristemas são o câmbio vascular, que vão proporcionar a formação de floema secundário e xilema secundário, né? Floema secundário e xilema secundário são aqueles que vão proporcionar o aumento do diâmetro de caule de raiz, tá? Então, esses meristemas nós chamamos de meristemas laterais. Quais são eles? Filogêneo, que faz aumentar a espessura da casca, e o câmbio vascular, que vai proporcionar o aumento no número de células do floema e do xilema, aumentando o diâmetro do caule da raiz. Então, o que nós chamamos de crescimento secundário ou crescimento em espessura. E depois nós temos os meristemas intercalares, localizados em várias regiões da planta, né, com localização bem variada, ocorrendo então entre os tecidos maduros, proporcionando um aumento no número de células desses tecidos. Aqui nós temos uma imagem de células meristemáticas nas diferentes fases da reprodução celular, da mitose. Então, aqui, olha, uma célula intérfase, eu reconheço essa célula pelo núcleo bem definido, né? E a cromatina aqui, bem colorida. Aí, a célula vegetal entra em mitose. E a primeira fase da mitose é a prófase. Como que eu identifico uma célula em prófase? Gente, olha, por um aumento aqui, do volume do núcleo. Essa célula também está em prófase. Essa célula aqui está em prófase, olha. Então, o núcleo da célula, ele sofre uma expansão porque a carioteca se rompe e aí esse núcleo vai se expandir. E eu vejo já, começo a observar os cromômeros, né? Que são regiões de condensação cromossômica. Depois da prófase, nós vamos ter a metáfase. Essa célula é uma célula em metáfase, cromossomos localizados na região equatorial da célula. Aí ocorre a disjunção dos centrômeros, as cromátides se separam e nós temos aqui uma célula vegetal em anáfase, com migração dos cromossomos para os polos. Após a anáfase, começa a se formar aqui o fragmoplasto, né? Que é aquela parede que vai separar as duas novas células. Então, esta célula que já está com os cromossomos lá na região dos polos, né? E que está formando uma parede aqui separando essa célula filha dessa célula filha, está em fase de telófase. Aí, após a telófase, entramos novamente em intérfase, tá? Uma lâmina muito bonita, na qual nós podemos visualizar tanto a intérfase como as 4 etapas da mitose. Meristema, veja uma imagem assim, com mitoses em células vegetais,
significa que esse tecido é um meristema. Bom, vamos resolver alguns exercícios então, né? Então, olha lá, primeiro exercício. Nos vegetais, encontramos tecidos responsáveis pelo crescimento do corpo da planta. Pessoal, falou a palavra crescimento, planta, tecido que faz crescimento na planta é sempre um meristema. A cultura de tecidos de plantas é uma atividade rotineira em laboratório visando a produção em série, ou seja, a clonagem de vegetais que possuem interesse alimentar e comercial, como o tomate, a mandioca e a batata, tá? Então, eu vou cultivar tecidos em laboratório, vou fazer clonagem desses tecidos, né? As células destinadas ao cultivo provêm das gemas laterais do caule de organismos adultos e pertencem aos tecidos denominados, pessoal, outra palavrinha mágica, crescimento em planta, lembra meristema, gema, gema apical, gema lateral, gemas em vegetais sempre são formadas por meristemas, tá? Então, a resposta aqui também seria meristema. Olha essa questão. Leia a nota a seguir publicada pela revista Veja em 9 de agosto de 2012. É uma notícia bastante interessante sobre uma pesquisadora brasileira, né, que descobriu uma nova proteína. Então, brasileira decifra proteína relacionada ao maior desenvolvimento de plantas. Esse é o título da reportagem. Batizada de samba, a proteína inibe a divisão celular e sua ausência faz com que todo vegetal cresça mais. A pesquisadora brasileira Nubelói, pós-doutora em biotecnologia de plantas, conseguiu decifrar uma proteína que, quando ausente, altera o fenótipo, características visíveis da planta, e interfere em seu crescimento. Olha a palavrinha mágica, proteína interfere no crescimento, tornando maior todas as partes do vegetal, desde a semente até as folhas. Até então, mecanismos semelhantes de alteração genética em plantas tinham efeitos restritos às folhas, por exemplo. A descoberta representa avanço para a pesquisa com alimentos. Claro, eu vou produzir vegetais com tamanho maior, maior produtividade. Segundo Núbia, a descoberta pode fazer com que as plantações se desenvolvam mais rapidamente e tenham maior viabilidade econômica e alimentícia. Em homenagem ao Brasil, a pesquisadora batizou a proteína com o nome de samba. Aí a fala da pesquisadora. Fui para a Bélgica estudar uma proteína já conhecida e descobri que outra proteína que ainda não havia sido descrito na ciência interagia com a primeira, trazendo reflexos no desenvolvimento da planta. Sua ausência fazia com que o vegetal ficasse maior, falou a Nubelói, a pesquisadora. A proteína samba atua justamente no mecanismo de divisão celular. Gente, divisão celular, mitose. Que tecido que faz mitose no vegetal? Meristema. Em embriões de Arabidopsis, que é um gênero de planta, né? A ausência da proteína no gene faz com que a divisão celular não seja inibida e o resultado é que a planta se desenvolve de 40% a 94% a mais. Vejam, a samba inibe crescimento. Então, ela tem uma ação inibitória de mitoses nas células meristemáticas. Aí vem as questões. A proteína descoberta pela pesquisadora brasileira Nubelói deve estar relacionada fundamentalmente a qual tipo de tecido vegetal? Gente, essa proteína, chamada samba, ela controla crescimento, ela regula crescimento, ela inibe crescimento. Então, qual é o tecido-alvo dessa proteína? Ora, se é crescimento, só pode ser meristema. Como você chegou a essa conclusão? Então, à medida que eu fui lendo, eu fui dando as palavras mágicas. Olha, atua no crescimento, controla os mecanismos de divisão celular, né? Então, nos vegetais, quais são os tecidos que realizam mitose proporcionando crescimento? Meristema. Aí os outros tecidos adultos? Não fazem mitose, não proporcionam crescimento. O aumento dos tecidos adultos se dá pela diferenciação dos meristemas em novas células adultas. Bem, e aqui uma última questão. Olha, os meristemas primários, procâmbio,
que vai dar origem a xilema e floema, vasos condutores de seiva, fica nessa região aqui, ó, interna. Meristema fundamental, ocupando esse espaço aqui, olha, tá? Que vai dar origem aos tecidos do sistema fundamental. E protoderme, que é o meristema mais superficial, ó, né? Fica na superfície da planta. Eles dão origem, respectivamente, aos seguintes tecidos. Já até comentei, pessoal. Procâmbio, também chamado de pleroma, vai dar origem aos vasos condutores. Quem? Xilema e floema primários, porque o procâmbio é um meristema primário, tá lá na gema, ó, né? E o próximo, meristema fundamental, ele vai dar origem aos tecidos do sistema fundamental. Quais são os tecidos do sistema fundamental? Parênquima, colênquima e esclerênquima. São os tecidos terminados em ênquima. Se originam do meristema fundamental, também chamado periderme. E a protoderme dá origem a quem? Gente, dá origem a epiderme. Então, a alternativa correta, D. Bem, fechamos aqui. Espero que vocês tenham entendido e até breve.